Quando é que vai ter um especial de Tears of the Kingdom? Pra gente ficar esmirilhando o jogo aqui. Podemos fazer. DLC, vai ter? Mano, não vai ter DLC. Não vai ter. Não vai ter. Cara, sério, eu tô com 200 e tantas horas de jogo. Eu, assim, já fiz tudo que tinha pra fazer. Pegou todas as Korok Seeds? Não. Nossa, não. Isso aí é... Isso é coisa de psicopata, não dá. Mas, assim, eu tô explorando o mundo, assim, porque quando eu comecei a jogar pra poder zerar, fazer review, esse tipo de coisa, o Tears of the Kingdom, eu fui nas missões principais, né? E aí, enfim, o jogo todo novo, pô, fiz a parte lá de baixo, muito maneiro e tal. E aí, cara, eu voltei pro Tears of the Kingdom pra poder fazer o que eu não tinha feito. Eu completei a parte de baixo inteira, que é muito, cara, eu acho que a minha parte favorita é aquela parte de baixo. Eu E é aquilo. grande Eu acho pra muito caramba. legal a vibe quando você entra, faz vum, muito Mano, maneiro. eu tomei Cara, muito susto a primeira vez que eu também, desci, ia dar um cara. medinho assim. Dá um Porque, medo. porque eu não desci naquela... Porque a primeira descida, ela bem no início do jogo, mas ela é opcional. Sim. E aí eu não desci lá na primeira vez. Eu fui descer muito na frente. E aí na hora que eu desci, eu fiquei assim... Caraca, tem esse mundo todo aqui embaixo ainda, irmão. muito louco. É muito massa. louco, é muito legal. E assim, eu gostei. Originalmente eu tinha gostado mais do céu. E eu deixei algumas coisas que eu não tava afim de fazer, não fiz, cara. Porque eu aprendi em Breath of the Wild que ele é um jogo pra você não fazer o que você não tá com vontade. Tipo, não se obriga a fazer nada, vai fazer outra coisa. E o Tears of the Kingdom eu fiz isso. E aí eu e a Mari, a gente fez juntos lá as missões todas dos templos e tudo mais. E aí eu voltei pro jogo pra poder fazer a parte do lá embaixo, eu abri tudo. E aí eu não tinha feito nada praticamente, não tinha explorado tanto assim a parte da superfície, porque pra mim era a parte que eu conhecia de Breath of the Wild. Mano, É cara, diferente. tem tanta coisa maneira pra fazer ali. As histórias novas que eles criaram com os NPCs, as missões. Cara, em Breath of the Wild, você pegava um barquinho e você ia rodeando a costa do jogo, não tinha nada pra você fazer ali. Cara, tem muita coisa maneira pra você descobrir agora na costa do jogo. Eu passei, tipo, 2, 3 dias só na costa do sul do jogo, assim, explorando, fazendo várias coisas diferentes. O jogo é muito cheio de coisas. E a forma com que cada mecânica do jogo se interconecta, sério, esse jogo é muito O Tears eu falo, cara. o pessoal fala que é a mesma coisa porque quem não jogou, porque ele... Cara, a Ultra Hand, quando eu vi ali a Ultra Hand, ela me tirou um sorriso muito sincero, é muito divertido. Muito maneiro. Eu falei, pô, em vez de fazer um barco cruzar isso aqui, eu vou fazer uma ponte de toco de árvore. Só de zoa. E é muito bom, cara, e funciona, dá é pra da passar, hora. isso que é o melhor. Cara, o Tears of the Kingdom, quanto mais você joga ele, mais você descobre como esses caras fizeram realmente tudo que eles queriam. Você perguntou da DLC, eu contei essa história toda pra dizer isso. Porque eles colocaram tanta coisa, mas tanta coisa nesse jogo, cara, que eles meio que exauriram as opções, assim. Eu queria que tivesse DLC, porque eu acho que tem pontos da história que ficaram mal contados. Era o gancho que eu ia te jogar aqui. Você também sentiu que a parte do passado com a Zelda poderia ser muito melhor? Eu senti, mano. Eu senti que tem coisa que eles falaram assim, cara, olha só, a gente tem essa história épica pra contar, esse mundo incrível que a gente criou aí pra vocês, vai se divertir, aproveita essa história épica aí, mas não pensa muito. Eu acho que foi meio isso, porque você pega, não sei se a gente já pode falar de spoilers aqui ou não, mas eu vou tentar não colocar. Existe uma conexão entre dois personagens ali que você fica sem entender. Como que... Com a Zelda... Tá, vou falar, cara. Tipo assim, eles falam que a Zelda e a Sônia, elas têm alguma... Ela trata ela como uma antepassada dela, né? A gente tá conectado pela nossa linhagem. Só que, mano, você viu a Sônia grávida no jogo? Eu não vi. Entendeu? Da onde que saiu a Zelda? Eu não sei. Pois é. Tá ligado? Não sei, mano. E o que eu fiquei mais incomodado foi assim que você termina cada dungeon, né? Fica aquele o antepassado daquela raça, ele vai conversando com você e tal. Não, porque a nossa promessa, aqui que a gente fez a promessa com a Zelda, que não sei o que lá. Aí mas foi só isso, você chegou e prometeu, não teve... Eu achei que tipo, podia ter um maior contexto por que as raças estão aliadas ali pro combate, explorar, às vezes, a origem da raça, sabe? E tem mais, tipo assim, o jogo ele conta muito a sua própria história através do mundo dele, né? E o Tears of the Kingdom faz muito bem isso. Só que o Breath of the Wild, eu acho que conta melhor a história do mundo através do mundo. Porque, tipo assim, em Breath of the Wild, você entende o que aconteceu naquele mundo, tipo em Elden Ring. Você fala com os personagens, você lê coisas que estão ali, e você vê o ambiente. Tipo assim, você chega num lugar que, cara, tá tudo destroçado, cheio de pedaço de guardião. Você sabe que ali teve uma guerra, porque você olha a muralha... Eles tentaram fazer uma muralha ali, aquela muralha tá semi-destruída, você entende o que aconteceu ali. Em Tears of the Kingdom, você já conhece tudo o que aconteceu. Então, o jeito que eles contam as histórias daquele mundo é mais
na sua cara, assim. Tipo, você tira a foto do bagulho e você pergunta pro cara, o cara te fala, não, é isso que significa. Porque eles criaram coisas novas ali, né? E nessas histórias, tem coisas que ficaram sem explicar, porque, tipo, no Underground, você não tem muitos NPCs que você interage pra te contar o que aconteceu ali, e você também não entende a linguagem, você não entende nada. Então, cara, você vê estátuas dos antepassados que você acha que são os antepassados dos Zora e dos Gorons ali, você vê aquela... É verdade, tem um monte de estatuazinha lá embaixo. E você não... Quem são? Tem criaturas ali que não é uma raça que a gente conhece naquele mundo, sabe? Parece uma raça daqueles bichos que a gente viu em Skyward Sword, por exemplo. Lembra aquelas... É tipo um furãozinho? Aqueles furãozinhos. Tem umas estátuas que parecem uma versão mais humanoide daqueles bichos. Então a gente não sabe em que período que aconteceu aquele underground ali. Quando que aquilo foi construído, né? Tem histórias que são muito bem contadas ali, que fazem parte do contexto daquele mundo. Por exemplo, se você parar pra reparar... Cara, isso eu achei fantástico. Eu vi um cara falando isso, depois eu fui reparar dentro do jogo e é verdade. No Tears of the Kingdom, naquela parte de baixo... você encontra vários troncos de árvore, né? Esses troncos, eles ficam pulsando uma luz. Se você vê aqueles troncos, todas, independente de onde você tá, eles estão sempre meio que apontando pro centro. E os troncos, a animação daquele sangue indo, ele tá sempre indo pra dentro. E aí, se você vai seguindo aquilo, você chega no local onde o Ganon tá, que é bem no centro do mapa, que é o castelo, né? Sim. Então... Pode ser da hora demais. É muito da hora, porque o que ele tava fazendo? Ele jogou através das raízes que ele criou ali, aquela malícia dele, e ele tava sugando, literalmente, a energia daquele mundo pra si. Era assim que ele tava se fortalecendo. Mas desde quando? A gente não sabe, ficou meio nebuloso isso. Teve a guerra de 10 mil anos atrás, que ele foi... Mas será que foi desde aquela época? Não sei, mano. É esquisito isso. Eu acho que eles não contaram. Teve muita coisa que eles poderiam ter aproveitado melhor. Daqui um tempo sai um outro jogo que você fala, é isso aqui então. Pode ser. Assim Nossa, e eu tava com medo quando saiu o Age of Calamity, né? Que teve uma realidade alternativa, né? No negócio, eu falei Sim, assim, já pensou o Tears of the Kingdom segue... É isso, é a continuação daquilo e não do Breath of the Wild. Cara, é muito legal o que eles fizeram no Age of Calamity. Só que ao mesmo tempo, eles... Eu queria que eles tivessem sido mais ousados. Porque no Age of Calamity eles voltaram no tempo, né? Pra contar uma história que a gente não conhecia daquele mundo de Breath of the Wild. Só que daí eles mudaram a história daquele mundo. Só que depois eles meio que retornam. Meio que reseta, né? Eu achei meio covarde, assim. Eu queria que eles tivessem ido por um outro caminho, sabe? Mas aí, se a gente for parar pra ver lá no Ocarina, dividiu em 3. Então ali também já dividiu em 2. Vai ter na próxima timeline aí, pode ter que uma continuação do Age of Calamity. Pode ser. Mas, mano, eu acharia incrível e seria um fanservice que a galera vem pedindo há mó tempão se a DLC do Tears of the Kingdom fosse no passado com a Zelda jogável. Então, ia ser top. Porque a Zelda fez muita coisa ali naquele mundo, cara. Se você vai lendo... tá ligado aquelas ilhazinhas em formato de flor que você tem que tirar uma foto e traduzir lá em Cacarico? Se você lê aquilo... Cara, aquilo é exatamente como que a Zelda, ao longo de muitos anos, ajudou eles a reconstruírem aquele mundo, a organizar aquele mundo. Seria muito da hora a gente poder ver ela fazendo isso, né? Mas agora... Dá pra Legend of Link, só pra confundir. Ia ser top. Pô, mas agora eu tô pensando aqui agora, acho que isso é um potencial tão bom, acho que dá pra virar até um spin-off. Dá. Um jogo... Como é que chama? Standalone. Porque na franquia principal, o Aonuma, pelo menos, ele já deixou claro que ele quer que Zelda é o Link, mano. Você vai jogar com o Link. Mas a gente bota um subtítulo, entendeu? Eles podem colocar numa franquia spin-off, pô. Eles não botaram a Linko, que era um teste que eles fizeram lá, eles botaram no Hyrule Warriors. Verdade. Que é uma versão feminina do Link. Eles tinham conceitos disso. Só que eles nunca implementaram isso em jogo, né? E aí no Hyrule Warriors, que é o jogo do fanservice... O jogo do fanservice. Eles fizeram isso. Inclusive, no meu headcanon, na minha cabeça, o Breath of the Wild, ele segue a linha depois do Hyrule Warriors. Olha só. Porque o Breath of the Wild, ele tem elementos daquele mundo de todas as timelines, né? E a história do Hyrule Warriors é que uma dimensão superior meio que puxou coisas de todas as timelines e colocou naquele mundo. Cara, mas o pior é que isso faz sentido, porque se a gente for parar pra tentar jogar o Breath of the Wild em alguma timeline, ele não bate 100% com nenhuma. Não bate, eles meio que resetaram ali. Então, pior que faz sentido. Faz. Aí, tipo assim, no final do Hyrule Warriors, todo mundo retorna aos seus locais. Mas aí teriam ficado resquícios. Então, tipo assim, a pedra do
do sal, da parada que existiu no Wind Waker. É por causa disso, porque existiam elementos, coisas que vieram do Wind Waker. A roupinha de não sei o que do Twilight Princess é por causa disso, porque naquela timeline... Mas isso acontece no Souls também, tem... é convoluto aqui, é por isso que esse negócio tá aqui, misturou as linhas aqui. Tem umas paradas também assim. Cara, O Wadius vai ser o cara pra contar a história do... Pô, Zelda, cara, é porque Zelda é Souls muita like. coisa, eu tenho muita vontade de também estudar muito a lore do Zelda. Você fez um vídeo, né? Eu vi a metade vídeo dele, enorme, é gigante, É um né? vídeo de 4 horas. Esse vídeo é cinema, meus amigos. Pega uma pipoquinha...